Gente, bom dia a todo mundo. É muito bom ver algumas carinhas repetidas aqui, de ex-alunos, alguns que vieram nos outros de volta ao COPEAD que a gente fez já esse ano. Meu nome, para quem não me conhece, é Carlos Heitor, sou professor aqui da casa, da área de finanças, e sou atualmente o presidente da Alumni. Então é com bastante alegria, né, que a gente tem aqui hoje, mais uma vez, um bom número. Essa já é a terceira palestra do De Volta ao COPEAD. Tivemos a Letícia e a Roberta fazendo uma copalestra muito bacana em marketing. Tivemos o Adriano falando de contabilidade, e isso para a gente é muito bacana, principalmente não só, claro, a presença, mas o depois na avaliação, que a gente leva muito a sério e pede para você sempre fazer com muito cuidado, porque para a gente é bastante importante ter a sua opinião, principalmente no quesito, na questão de sugerir novas palestras e novos palestrantes. Tá? Isso nos ajuda muito a continuar com esse programa, que já vem de longa data e se mantém sendo um sucesso da Alumni. Eu vou aqui passar agora a palavra a quem é de direito, a quem vocês estão aqui para ouvir efetivamente, a professora Margarida, a quem eu agradeço bastante. Os professores aqui, ao darem a palestra, eles dão a sua contribuição para a Alumni também, e essa palestra é um sucesso. É uma pena que eu não vou poder ficar aqui, porque eu estou com aula no mestrado agora. Tentei mudar, mas não houve possibilidade. Só que a gente está gravando as palestras agora e nós vamos disponibilizar no canal do COPEAD no YouTube. Então, às vezes, você tem amigos, colegas, tá? Hoje tinham 64 inscritos para essa palestra. É normal sempre um percentual de pessoas que não vêm, né, por algum motivo de força maior. Então, se você conhece pessoas que não puderam vir, né, ou se você simplesmente quiser indicar, tá, para a gente é de muito bom grado, a palestra vai ficar disponível no canal do COPEAD no YouTube, que, aliás, é algo que o COPEAD está desenvolvendo bastante, né, o seu canal lá. Então, professora Margarida, mais uma vez, muito obrigado. Vou passar para você aqui o microfone. Obrigado a presença de todos vocês. Obrigada, Carlos Heitor. Bom, gente, bom dia a todos. É um grande prazer tê-los de volta ao COPEAD. Para mim é um grande prazer também poder hoje falar um pouquinho sobre a economia brasileira. Quer dizer, na verdade, não é um grande prazer poder falar, mas Carlos Heitor não vai assistir, não vai ficar tão triste. Eu nunca entrei em sala de aula com tanto desânimo, enfim. Mas vamos lá, né? O Brasil é grande e a gente vai superar isso. Bom, os desafios do crescimento brasileiro, né? Da nova matriz econômica à volta do tripé. O primeiro mandato da presidente Dilma, ele se caracterizou por uma flexibilização, um certo abandono do então tripé de política econômica que foi implementado em 1999. O que a gente está falando? O regime de metas de inflação, ele foi flexibilizado. Em que sentido? O Banco Central aceitou sistematicamente uma inflação mais alta que a meta central, todo mundo ouviu falar nisso. A prática do controle de preços, especialmente controle de preços em relação à gasolina, energia elétrica, transportes públicos, a desoneração da cesta básica, acabaram se constituindo em um instrumento, na verdade, se constituíram numa substituição, né, ao instrumento clássico de controle da inflação, que é a taxa de juros. Então, isso também foi usado para dar uma amenizada, né, na aceleração da inflação que já estava em curso. A disciplina fiscal, ela é amparada juridicamente por uma lei, pela Lei de Responsabilidade Fiscal, e norteada por metas de superávit primário, parênteses. Superávit primário, do que a gente está falando, e esse conceito é muito importante para a gente discutir o que vem. Nós temos vários resultados, né, vários indicadores para as contas públicas. E um que a gente fala muito é o resultado primário. O que é o resultado primário? É a diferença entre receita e gasto de governo. Só que, tanto na receita como no gasto, não se incluem o pagamento e o recebimento de juros. Então, tudo que é financeiro está fora do resultado. Eu costumo exemplificar, porque é importante para a gente poder continuar,
com um exemplo, né, no orçamento doméstico. Então, tem uma família que paga juros ao banco todo mês. Alguém pergunta para essa família, qual é o resultado do seu orçamento? Vocês são superavitários ou vocês são deficitários? Então, a família responde da seguinte maneira. Se a gente não incluir o que a gente paga ao banco todo mês de juros, nós somos superavitários. Se a gente incluir o pagamento de juros que a gente faz ao banco, porque a gente deve ao banco, nós somos deficitários. Então, no caso brasileiro, a gente fala muito do resultado primário para medir contas públicas. Por quê? Porque é exatamente em cima desse resultado que a gente tem metas, ou tinha metas, né? Então, o que caracterizou o período de 2011 a 2014 foi uma flexibilização também dessa parte do tripé, dessa perna do tripé, porque nós tivemos aí uma série de desonerações fiscais, reduzindo a receita de setor público, um aumento de gastos públicos e a multiplicação de heterodoxias contábeis, e aí vários nomes poderiam designar essa prática, artifícios contábeis, vocês já ouviram falar, que acabaram maquiando os resultados das contas públicas. E o terceiro ponto aí, da nova matriz econômica, é que o regime de câmbio flutuante, ele foi substituído por fortes intervenções do BCB, Banco Central do Brasil, no mercado de câmbio, tanto no mercado à vista como no mercado futuro, e há controles de capitais internacionais na entrada. Então, o governo colocou uma série de aumentos de alíquotas de impostos sobre operações financeiras para as entradas de capitais internacionais, com o objetivo de dar uma segurada na taxa de câmbio e impedir que ela caísse com mais intensidade. Qual foi o objetivo disso tudo? O objetivo foi estimular o crescimento da economia, que já dava sinais de desaceleração a partir de 2011. Mas a inflação subiu, as contas públicas se deterioraram e o crescimento também foi medíocre. Tá? Então, a gente vê por esse gráfico aqui o dado de inflação. Esse aqui é o gráfico do IPCA em 12 meses. Então, a partir desse período que a gente está falando, que é esse período aqui, a inflação subiu, o déficit público explodiu e o crescimento. Aqui nós temos o produto interno bruto. Temos duas informações em relação ao produto interno bruto. Ele medido em 12 meses e aqui as taxas trimestrais. Então, como é que eu leio esse último número aqui dessa última coluna? O PIB, no primeiro trimestre deste ano, caiu 1,5% em relação ao primeiro trimestre do ano passado, 2014. Então, a gente vê uma queda importante, uma desaceleração importante do nível de atividade econômica pelos dois indicadores, né, a partir de 2011. Então, não deu certo. Bom, então a nova matriz econômica começou a gerar, ao longo desse período 2011, 2014, muitas desconfianças, que a gente, pelos dados, percebe que são óbvias, né? De dúvidas em relação à condução da política monetária, o Banco Central não está mais preocupado com a inflação vai subindo, e o Banco Central responde muito pouco a essa subida de inflação. Dúvidas quanto à condução da política fiscal, a gente vê uma deterioração do déficit público e... É que eu estou com duas coisas na mão. Dúvidas em relação à condução da política cambial. Isso tudo gerou muitas incertezas na economia, que, em parte, contribuíram para aquela desaceleração tão forte do PIB, como a gente já viu. Bom, então, o segundo mandato da presidente Dilma, ele começa com algumas mudanças importantes, né? E aí vem a dúvida. Estamos retornando ao tripé de política econômica? O que mudou? O Banco Central está intervindo menos no mercado de câmbio. O Banco Central tinha um programa intenso de compras, de vendas de swaps cambiais no mercado futuro, e isso foi abandonado a partir do dia 31 de março, não tem mais. Então, o câmbio está flutuando com muito mais intensidade. Nós temos aí um ambicioso ajuste fiscal sendo implementado com o ministro Levy. Qual é a ideia daqui? É retornar aos superávites primários, né?
para reduzir a dívida pública, e o Banco Central voltou a subir os juros com muita intensidade a partir de outubro do ano passado. Qual é o objetivo disso tudo? Melhorar os fundamentos macroeconômicos, né? Trazer a inflação para uma trajetória mais benigna, recuperar a credibilidade nas contas públicas. E com que objetivo isso tudo de melhorar os fundamentos? Recuperar a confiança no ambiente macroeconômico. Eu costumo dizer para os meus alunos que o ambiente macroeconômico, né, ele evidentemente não é tudo, mas tudo sem ele vira nada. Por quê? Porque se a inflação está subindo, eu, como empresário, vou esperar, vou adiar o investimento. Se há uma deterioração das contas públicas, a gente está vendo a Grécia. O que está acontecendo com a Grécia, né? Então, esse ambiente macroeconômico, ele não é tudo, mas ele é muito importante, ele é uma condição necessária. Evidentemente, não o suficiente para o país galgar taxas de crescimento mais elevadas, mas sem ele, a gente não tem o resto. Tá? Então, esse é o objetivo. Quais são, então, os nossos principais desafios? E daí a palestra de hoje. Os indicadores do primeiro semestre deste ano evidenciam um quadro muito ruim. Um aumento da inflação. O Banco Central não está subindo o juro, mas a inflação ainda está aumentando. Um aumento do déficit público, uma redução mais intensa do nível de atividade econômica, mas então isso tudo para quê? Quais são as nossas indagações? A política econômica está mesmo na direção certa? A gente está fazendo um ajuste tão grande, um custo tão grande, está tudo piorando, né? Será que é isso mesmo que tem que ser feito? Quais são os principais desafios para que a economia brasileira volte a crescer a taxas positivas e sustentáveis? Esse termo sustentáveis em macroeconomia se refere a quê? A um crescimento que não gera, primeiro, pressões inflacionárias adicionais, ou seja, é compatível com uma meta de inflação estabelecida e cumprida. Segundo, com contas públicas relativamente organizadas. E do que a gente está falando? De uma trajetória benigna para a dívida pública, sustentável no sentido de benigna, controlável. E de um déficit externo, quer dizer, contas nossas com o resto do mundo, relativamente controladas. Isso é que é o conceito de um crescimento sustentável. Tá? A recessão no Brasil seria menos violenta hoje se a gente não tivesse fazendo esses ajustes, esse retorno ao tripé. Seria melhor ou menos pior? O Brasil corre o risco de perder o grau de investimento? Então, essas são dúvidas que todo cidadão brasileiro tem, né? Será que a gente está realmente na direção correta? Então, eu vou começar discutindo com vocês alguns principais desafios, esses macroeconômicos, e vou começar pelo ajuste fiscal do Levy. E eu já coloco assim, a necessidade do ajuste fiscal. Então, vocês já estão vendo que tem aí um viés que é importante e que tem que ser feito. Vamos lá? Depois eu vou falar da inflação e, por último, das perspectivas de crescimento. Ok? Vocês podem me interromper se tiver alguma dúvida de conceito, porque dúvidas mais gerais a gente pode deixar para o final, tá? Mas alguma coisa que não tenha ficado clara, aí, por favor, me interrompa, porque isso pode ser importante para o que vem depois, tá? Características da nossa política fiscal. Como uma professora, eu sempre quero fazer um históricozinho que eu acho que é importante para a gente ter o fio da meada aí direitinho. O Brasil, ao longo dos últimos 15 anos, tem se caracterizado, quer dizer, a sua política fiscal tem se caracterizado por uma subida da carga tributária, e o gráfico a seguir mostra isso. O que é isso aqui? A carga tributária total. Como é que se mede a carga tributária? Ela representa o total de pago por pessoas físicas e jurídicas de impostos e contribuições em todas as esferas de governo, federal, estadual e municipal. Tá? Então, a gente vê uma elevação da carga tributária brasileira contínua no tempo, uma série longa, desde 1995, ela vem subindo. Tem algumas exceções, o ano de 2003 e o ano de 2009, mas fora isso, ela vem subindo. E a pergunta é, mas ela vem subindo por quê? Basicamente, pelo quê? Nós temos aí alguns fatores que explicam parte dessa elevação. Primeiro, uma maior formalização da economia. Então, nós temos aí, ao longo dos últimos anos, um mercado de trabalho que estava muito aquecido. Então, isso facilita, né, a carteira assinada. Isso facilita a formalização no mercado de trabalho.
tem aí um maior rigor contra a sonegação, a criação da Supersecretaria de Receita, e tem aumento, sim, ao longo desses anos todos, de algumas alíquotas. Mas também teve muitas desonerações. Mas o fato é que a nossa carga tributária vem subindo. E o que isso tem a ver com o que a gente está discutindo? Bom, o Brasil hoje tem a maior carga tributária da América Latina. De todos é a mais alta. E, entre os países da OCDE, o último dado que a gente tem é o dado de 2012, é uma organização para a cooperação e desenvolvimento econômico, então, na verdade, é um clube de países ricos, vamos dizer assim, uma organização multilateral. O Brasil está aqui. Uma carga tributária nesse ano de quase 36%. E o que eu estou chamando a atenção para essas colunas que estão em colorido diferente? Então, nós temos aqui a Alemanha, que tem uma carga tributária de 44%. Nós temos aqui a... Esse é... Não, desculpa, essa aqui foi a Suécia, essa aqui é a Alemanha, com uma carga tributária de 38%. Depois nós temos a Inglaterra, com 36%. Depois nós temos a Espanha. E eu estou falando de países que têm por trás estados generosos, ou seja, estados que arrecadam, mas que devolvem à sociedade educação, saúde, aquilo tudo que qualquer cidadão quer. Né? Então, o Brasil, aqui está os Estados Unidos, a média da OCDE. Então, a gente comparando o Brasil aí, a gente diz, poxa vida, nesse aspecto é quase como se nós estivéssemos no pior dos mundos, porque a gente paga muito e a gente tem muito pouco. A subida da carga tributária tem facilitado a obtenção de metas para o superávit primário, porque o governo vem se beneficiando de um aumento de receita contínuo no tempo. Conceito de superávit primário, ok? E é em cima desse conceito, dessa medida, que a gente tem metas. Isso está na Lei de Responsabilidade Fiscal, promulgada em 2000, mas desde 1999 o Brasil já vem perseguindo isso. O que a gente tem aqui? Metas de superávit primário, meta inicial é o rosinha. Em alguns casos, a gente tem uma meta revista ao longo do ano. Isso é possível na lei? É. A Lei de Responsabilidade Fiscal abre essa possibilidade. Então, o Executivo pode pedir ao Congresso uma alteração, uma revisão da meta inicialmente proposta e ditada pelo Congresso. Então, em alguns anos, a gente tem, sim. Depois tem o resultado primário efetivo, que é o roxo. E no ano de 2010 aparece ainda uma outra coluna em verde, que é o resultado primário efetivo, sem a seção onerosa, que já eu vou explicar. Mas aqui é uma heterodoxia contábil tão gritante que eu resolvi recalcular o superávit primário e dizer, olha, não é este que foi divulgado, mas é este, tá? Bom, o que a gente percebe nesse gráfico? Que até de 1999 até 2007, que é esse período que está circulado, em geral, as metas foram alcançadas, né? Em geral, o roxinho está por cima do rosinha, e os resultados primários são mais expressivos do que o período que se segue. Na verdade, o período que vem, posterior a ele, a 2009, nós temos resultados primários sistematicamente menores do que os do período anterior. E a prática, nesse período de 2008 em diante, a prática das heterodoxias contábeis se multiplicou também. Então, a gente tem dois resultados, duas questões aí. Os superávites primários se reduziram e, além disso, as maquiagens contábeis se multiplicaram. Chamo atenção para este último ano, que é o ano que passou, o ano de 2014, que pela primeira vez na nossa série histórica, a gente tem um déficit primário. Olhando, a gente nunca teve isso, né? E dessa primeira vez, então, a gente obtém esse resultado, que já é um déficit primário. Então, por isso, nós temos já aquela subida tão grande do déficit público, que inclui o pagamento de juros. Até aqui, gente, tudo bem? Está indo muito rápido? Tá? Tá bom? Vamos lá. As principais heterodoxias contábeis praticadas a partir de 2007. Para garantir o superávit primário, então, o governo se utilizou de, primeiro,
Desconto dos gastos com o PAC dos gastos primários. Está na lei, é possível. O que é isso? O governo anunciou em 2007 o PAC, que meio que empacou, né? A gente não vê muito o efeito do PAC. Mas foi anunciado o PAC e todo ano o governo tem lá gasto um valor com o PAC. Para fins de cumprimento da meta de superávit primário, legalmente falando, o governo pode descontar esse gasto do gasto. Então, isso é uma prática que é uma maquiagem contábil. Eu não estou contabilizando um gasto que, na verdade, ocorreu. Segundo, antecipação de dividendos das estatais federais, registrados como receita. Como é que é essa prática? É a seguinte: a estatal federal, Petrobras, Eletrobras e outras, Banco do Brasil, BNDES, Caixa Econômica, tudo federal, antecipa um dividendo que ainda não foi constituído para cobrir, aumentar uma receita primária e garantir o superávit primário daquele ano. Como é que a gente sabe que é uma antecipação de dividendos? Então, por exemplo, no ano de 2009, é muito difícil saber, mas no ano de 2009, que foi um ano de crise para a economia brasileira, nunca as estatais tiveram tanto lucro para repassar para o Tesouro Nacional. Então, a subida dos transferências de dividendos das estatais para o Tesouro Nacional é enorme ao longo desses anos, a partir de 2007. E, em determinados momentos, é enorme. 2009 é um exemplo. Tá? Acúmulos de restos a pagar. Como é que funciona essa prática? Eu não pago, eu devo, não nego. Eu pago quando eu puder. Então, eu não registro aquele gasto. Né? Não registro aquele gasto, então, com isso, eu estou adiando isso para anos seguintes. Então, quando isso se torna... Isso normalmente ocorre. Tem uma obra que não acabou, então eu tenho que constituir um resto a pagar, porque tem que pagar quando ela ficar pronta. Mas é que aumentou tanto, que acabou a gente tendo aí um orçamento em paralelo ao orçamento daquele período. Pedaladas fiscais, todo mundo já ouviu falar nesse termo. O que é isso? É o governo, Tesouro Nacional, usou Banco do Brasil, BNDES e Caixa Econômica Federal para quê? Para pagar contas que eram dele. Como? Por exemplo, no caso da Caixa Econômica Federal, ela pagou Bolsa Família, aposentados, em determinados momentos. Com isso, como o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal e o BNDES não estão nessa contabilidade do setor público, que são bancos, são instituições financeiras, não entram, o governo, ele não acusa um pagamento. Então, o caixa dele fica mais gordo. Não há um gasto que foi pago por essas instituições financeiras. E isso fere a lei de responsabilidade fiscal. Por quê? Porque a lei diz que não pode haver empréstimos de bancos públicos para as esferas de governo, federal, estadual e municipal. Isso está proibido, é um artigo da lei. Como o Tesouro Nacional não pagou, então isso constitui um empréstimo. E é por isso que o Tribunal de Contas da União, o TCU, né, ele entrou pesado esse ano, fazendo questão de uma série de explicações, e uma delas é essa pedalada fiscal. No caso do BNDES também, o Tesouro deve ao BNDES subsídios de um programa de sustentação de investimentos, e não pagou. Essa é uma das razões pelas quais o nosso déficit público ainda está aumentando neste início de ano, porque o ministro Levi foi obrigado pelo TCU a despedalar, ou seja, a pagar tudo que está devendo neste quesito. Deu para entender essa artimanha? E, por último, a cessão onerosa, em 2010, que foi o seguinte, uma operação triangular entre Tesouro Nacional, Petrobras e BNDES. O Tesouro Nacional cedeu à Petrobras 5 bilhões de barris de petróleo do pré-sal, no valor de 74 bilhões de reais, e, no final das contas, a União acabou colocando uma receita primária fictícia de 31,9 bilhões de reais no seu superávit primário. E esse foi aquele que eu abaixei naquele gráfico e criei, então, o superávit primário menor em 31,9 bilhões de reais por conta de uma operação triangular, onde a União emite um título a favor dela mesma
e receita isso como receita. É como se eu emitisse um título a favor de mim e dissesse, então agora eu estou gerando uma receita para mim mesmo. Foi exatamente isso que aconteceu e daí eu reduzi aquele superávit primário que vocês viram em 2010. Bom, a reversão. Com a queda de receitas e a continuidade do aumento dos gastos, a gente tem um aumento do déficit público, como a gente já falou, né, que é enorme, e o aumento da dívida pública. Está aqui a dívida bruta. Ela realmente incrementa muito, ela sobe rapidamente e muito. Vamos situar o Brasil aí na esfera internacional. Isso é muito? Eu digo é. Tem aqui um dado, que é um dado do FMI, para 2014, tudo em percentual do PIB, tá? Então, a gente tem um mundo que, na média, a dívida bruta é de quase 80%. Economias avançadas têm uma dívida bruta hoje muito maior, e isso tem muito a ver com a crise de 2008, que obrigou esses países a uma série de gastos aí para controlar, para tirar as suas economias da crise. Mas vamos à nossa comparação. A gente não pode se comparar nesse quesito com Estados Unidos, Japão, zona do euro. Não dá, porque nós somos países emergentes. Então, isso já nos coloca numa zona de risco diferente de um país que, por exemplo, os Estados Unidos, que é emissor da moeda de reserva. Hoje não há nenhuma dúvida, nunca houve, se os Estados Unidos o governo americano vai deixar de pagar, né, a sua dívida. Mas em relação ao Brasil há, em relação à Grécia há, em relação a outras economias emergentes sempre há. Então, a média das economias emergentes, a dívida bruta é de 42%. Depois vem alguns continentes que eu selecionei. A Ásia, a China, a Índia, aqui nós temos a Europa, a América Latina, e aqui está o Brasil. Então, o Brasil tem uma dívida de governo que é muito alta, se comparada com a média dos países emergentes e se comparada com alguns outros países aqui selecionados. Por exemplo, a Colômbia, né, o Peru, o Chile, o México, todos eles têm uma dívida menor, dívida pública menor que a brasileira. Então, por essa razão, né, como a gente está mal nesse quesito, as agências de classificação de risco começaram já a ameaçar, há uns 2 anos, de uns 2 anos para cá, a nossa classificação. Uma delas já baixou, mas a gente ainda não perdeu o nosso grau de investimento, mas sempre estamos com esse risco aí. Vamos perder? Vai ser esse ano? Vai ser ano que vem? E aí? O que isso significa para um país como o Brasil perder o seu grau de investimento? Né? Alguns fundos de pensão, alguns fundos de investimento não podem colocar recursos em países que não tenham a classificação grau de investimento, né? E se o Brasil for rebaixado por uma das agências, ele já vai perder esse grau de investimento, que é um selo de qualidade, e com isso as nossas condições de financiamento internacional vão se reduzir drasticamente. Nosso risco, o país vai subir, a nossa taxa de câmbio vai subir, e as empresas brasileiras vão ter muito mais dificuldade, vão pagar um juro muito maior para fazer qualquer captação no mercado financeiro internacional. A elevação da carga tributária, portanto, esse é o ponto que eu quero chegar, ela foi compatível com o aumento sistemático dos gastos primários. Então, o que a gente tem aqui nesse gráfico? Receitas e despesas primárias, não entra juros. Só tem governo central. O que é governo central? Isso é importante porque a gente não tem aí governo inteiro. Eu precisava ter esse dado para estado e município que não estão aí. Por quê? Porque eles não têm esse tipo de dado, né? Eu não tenho a receita primária e o gasto primário de estados e municípios para construir um indicador consolidado para o setor público. Mas como a gente está falando do governo central, que é o Tesouro Nacional, o Banco Central e o INSS, isso responde por 70% da arrecadação e do gasto. Então, na verdade, esse gráfico é representativo das contas públicas brasileiras, tá? O que a gente percebe nesse... Bom, o que tem nesse gráfico? Nós temos a receita primária em termos reais, já descontada a inflação. E o gasto primário, já descontado a sua evolução em termos reais, né? Descontada o valor, a inflação de cada ano. Em geral, a gente percebe receitas que crescem e que sustentam o aumento de gastos, né? Agora, a partir de 2012, nós temos aí uma mudança importante.
A partir de 2012, o que a gente percebe? Que a receita vai por baixo do aumento de gasto. Quer dizer, o gasto cresce mais do que as receitas. Isso tem a ver com o quê? Isso tem a ver com aquele conjunto enorme de desonerações fiscais que foram gradativamente sendo implementadas no Brasil a partir de 2012 e com mais intensidade em 2013 e em 2014. Só em 2014 a gente teve aí 110 bilhões de reais de desonerações. Fala. Investimento está dentro da receita? Tá. O que diferencia o primário do outro indicador, que é o resultado inteiro das contas públicas, é só o pagamento de juros. O investimento entra como um gasto normal. E essa que foi uma heterodoxia contábil praticada, que o gasto com PAC, que é um investimento que poderia ser descontado do gasto primário. Tá. Como é que você tem uma receita negativa? Ela... É o fato desse desconto da inflação? É o desconto da inflação. Aí a variação. Aqui a gente está falando da taxa de variação. Então, é uma receita menor do que a receita do período anterior, no caso de 2013, já descontada a inflação. Tá? Mas ela pode ser menor mesmo em termos nominais, que foi o que aconteceu. Além disso, né? Tá? Então, em 2014, a gente tem uma mudança desse quadro. Houve uma queda da receita em termos reais e, no entanto, os gastos primários não param de crescer. Aí a pergunta que vem, mas quais são os gastos que mais cresceram? Onde é que foi que o governo botou esse dinheiro? A tabela que vem a seguir vai tentar responder essa pergunta. O que tem aqui? Aqui eu abri a despesa primária do governo central. Eu não tenho esse dado para estado e município. Onde é que o governo tem gastado mais? Coloquei as principais despesas, tudo em percentual do PIB, tá, gente? Para a gente poder comparar 98 com 2014. Então, o primeiro gasto que eu discriminei aqui foi pessoal. Esse gasto com pessoal, o que ele inclui? Pagamento de salário do servidor público federal, mais aposentado do servidor público federal, tá? Pensão e aposentado. Depois vem o pagamento do INSS. Custeio administrativo, que é tocar a máquina pública, né? É a despesa de energia elétrica, de água, enfim. Tocar os serviços públicos, isso custa. É o custeio administrativo. Subsídios. LOAS. O que é o LOAS? É a lei do idoso e do portador de deficiência física. O que diz a lei? Que o idoso, a partir de 65 anos, que comprovar a condição de extrema pobreza, que significa comprovar uma renda familiar per capita inferior a 25% do salário mínimo, pode requerer, aos 65 anos, o piso previdenciário, que é o valor do salário mínimo ao Estado. Ela substitui a renda mensal vitalícia. Essa lei, em 2003, substitui a renda mensal vitalícia. E o portador de deficiência física que comprovar a condição de extrema pobreza também pode solicitar o piso previdenciário, que, por lei, é o valor do salário mínimo. A seguir, eu discriminei seguro-desemprego e abono salarial, que está muito na moda, a gente ouve falar muito. E, de fato, só a título de uma primeira ilustração, aumentou muito essa despesa. E o desemprego, a gente ouviu falar, que bateu o piso, né, no ano passado. Agora não, que ele está explodindo, mas o desemprego chegou à menor taxa de desemprego que a gente tem no país, foi ao longo do ano passado. Isso aqui aumentou. BF é o Bolsa Família. Bolsa Família, embora seja um programa que a gente fala muito, ele consome muito pouquinho de recursos da despesa. Custeio em educação e saúde. Tá? Isso aqui são basicamente os serviços de saúde. Não inclui aqui o quê? O médico, o professor, porque está incluído em pessoal. Não inclui aqui a construção do hospital, que é investimento. Então, é só o custeio de educação e saúde. Depois vem o investimento do governo central. A título já de um primeiro comentário, a gente vê que não foi aqui que o gasto aumentou muito. Na verdade, o investimento ele vem crescendo um pouquinho, mas no final ele está praticamente no mesmo nível, em termos de PIB, do que ele estava em 1998. Criei aqui uma coluna total de gasto social, incluindo o INSS. O que é o gasto social?
inclui o INSS, mais a lei do idoso, mais o seguro-desemprego e abono salarial, mais o Bolsa Família e custeio em educação e saúde. Isso aqui não é uma coisa muito rigorosa, mas eu criei essa coluna e incluí saúde e educação como um gasto social. Tá? E, no final, nós temos o total da despesa primária em relação ao PIB. Então, coisas que chamam atenção nessa tabela. Os gastos primários crescem em todo o período. Tá? Aquele outro gráfico já mostrou isso. E aqui eu, novamente, tenho essa informação. Como é que eu leio essa última linha? O gasto primário aumentou 3,7 em pontos percentuais do PIB. Tá? Os gastos com o INSS, eles crescem muito a cada ano. Eles não só têm uma participação enorme em termos relativos na despesa primária, que eu estou falando já de uma participação em termos de PIB de 7,1%, quando a despesa primária é de 18%, então uma participação relativa de quase 40% na despesa do governo central, e vem aumentando a cada ano. Isso tem a ver com algumas coisas que a gente já vai discutir, mas o fato é que vem aumentando. E os gastos sociais são os que mais crescem, como a gente acabou de falar, né? Na verdade, eles saem de um patamar de 8,3% do PIB e chegam a 11,6% do PIB. Então, olhando essa última linha, realmente são os gastos que mais crescem nesse período e que mais respondem, então, por essa subida da despesa primária do governo central em relação ao PIB. Os investimentos ficaram praticamente estagnados. Então, não foi aí que houve um aumento do gasto. Bom, o que é esse orçamento, o que é esse tipo de gasto, o que é esse ajuste fiscal, o que essa política fiscal, o que a gente pode falar dela para chegar, então, ao ajuste fiscal do Levy? A gente pode falar de uma rigidez orçamentária. O que tem nesse gráfico, essa pizza? Eu peguei aquelas despesas primárias do ano de 2014 e coloquei a participação relativa de cada uma delas. Então, o pessoal, que peguei lá da última coluna, 2014, o gasto com o pessoal pesa 22% no gasto primário total. A despesa com o INSS, 38%. E aqui vai o resto. O abono salarial, a lei do idoso, gastos em custeio com saúde, investimentos, educação, Bolsa Família e outras. Tá? Bom, a rigidez orçamentária decorre de quê? A pergunta que a gente vai fazer agora, onde é que o Levy poderia ter cortado e não cortou? O que ele poderia ter feito que ele não fez? Né? A gente está falando de um orçamento muito rígido. E essa rigidez decorre de quê? Primeiro, a lei obriga a despesas mínimas com educação e saúde. É obrigado a gastar. Regras previdenciárias que obrigam a despesas crescentes. Por exemplo, o piso previdenciário vinculado ao salário mínimo. Isso está na Constituição. O problema é que o salário mínimo não para de crescer. Então, o piso previdenciário vai junto. Então, a despesa com o INSS vai junto. Não tem a idade mínima para o sujeito se aposentar no INSS. E outras regras generosas. Por exemplo, uma dona de casa, aos 50 anos, pode começar a pagar INSS. Se aposenta aos 65 por idade e vai receber o piso previdenciário igualzinho a quem contribuiu 30 ou 35 anos, homem ou mulher, e vai ganhar o piso previdenciário. Né? Então, é uma regra generosa e tem, obviamente, como eu costumo dizer, a generosidade em excesso leva também à injustiça em excesso. Tem muita gente que contribuiu para o INSS para 20 salários mínimos teto e hoje recebe no máximo R$ 4.700. Impossibilidade, a outra rigidez tem a ver com isso, a impossibilidade política ou legal de cortar gasto assistencial. A lei do idoso é lei, não pode cortar. O seguro-desemprego a gente está vendo aí, a dificuldade que foi aprovar isso no Congresso. O Bolsa Família não é lei, mas não vai cortar por uma razão política e óbvia. Pessoal. Gasto com pessoal, o servidor público federal e todos os servidores públicos do país têm a estabilidade de emprego. Então, fica difícil cortar. Então, no fundo, nós temos esse conjunto de despesas obrigatórias, daí a rigidez. Gasto com pessoal é obrigatório, gasto com INSS é obrigatório, a lei do idoso é obrigatório,
parte dos gastos com saúde são obrigatórias, com educação, idem, e abono salarial é obrigatório. Então, o que sobrou? Eu tenho quase aí 90% do gasto que é obrigatório. O que não é obrigatório? Eu digo, é algo que também não é tão não obrigatório assim. Educação, parte não é obrigatório, investimento não é obrigatório, ciência e tecnologia não é, Bolsa Família é, mas não é. Né? É, mas não é obrigatório, quer dizer, o governo vai cortar o Bolsa Família? Ele não é obrigado, mas ele vai cortar? Não vai. E saúde, parte é discricionário e o resto é obrigatório. Então, qual é o problema da rigidez orçamentária? Na hora de eu querer fazer uma reforma fiscal para cortar imposto, que o Brasil tem uma carga tributária enorme, peraí, como é que eu vou cortar imposto se eu tenho um gasto que eu não consigo cortar? Vamos melhorar o ajuste fiscal? Esse ajuste fiscal é horroroso. 38% é para pagar INSS, mas eu quero saúde, eu quero educação. Mas onde é que eu vou cortar? Eu não tenho como abrir espaço para aumentar o que a gente diz que a gente quer mais. A gente quer mais investimento em infraestrutura, a gente quer melhorar o serviço de saúde, educação, quer garantir mais pessoas podendo, né, acessar o serviço público. Mas e como é que eu vou fazer isso? Qual é o gasto que eu vou cortar ou o imposto que eu vou aumentar? Não, mas não pode aumentar imposto. O Brasil já tem uma carga tributária enorme, então fica difícil. O que poderia ser feito para reduzir a rigidez orçamentária? A gente está falando de coisas que são ajustes de médio e longo prazo. No caso da despesa com o pessoal, servidor público federal, o que fazer com este cidadão? Bom, poderia haver o governo, e o Levi já está falando nisso, em começar a pensar no aumento da produtividade desse funcionário. Como, por exemplo, o estabelecimento de métricas para o desempenho desse funcionário. Uma segunda possibilidade, contratar a cada ano um número menor de funcionários. Então, com isso, ao longo do tempo, a participação do gasto com o pessoal em relação ao PIB, ela vai começando a diminuir. No caso das despesas com o INSS, como reduzir essa participação? Porque se a gente parar para pensar, esse gasto com o INSS, que hoje é de 38% da despesa primária, ele vai aumentar. Por quê? Porque o Brasil está envelhecendo agora. Então, um maior número de beneficiários vai entrar no sistema. Então, isso vai aumentar muito. Como melhorar isto? Bom, aqui não tem jeito. A reforma previdenciária, ela se coloca como algo urgente. Na verdade, uma reforma previdenciária não pode ser feita uma vez e acabou. A cada período de tempo, as sociedades têm que fazer uma revisão das suas regras de aposentadoria. Por quê? Porque as condições mudam. As pessoas vivem mais. E, eventualmente, isso não foi precificado lá quando essa pessoa fez a sua contribuição. Então, os países fazem isso. Na verdade, existe uma agenda de reformas previdenciárias aí. E o que poderia ser feito no caso brasileiro? Bom, a gente teria que começar do zero. A gente não tem a idade mínima para se aposentar no INSS. E a gente tem uma coisa que é constitucional. Então, para desvincular o piso previdenciário do salário mínimo, isso exigiria um esforço do Executivo no Congresso, né? O Congresso acaba de aprovar, vocês devem ter visto ao longo desse ano, o fim do fator previdenciário, que vai exatamente contra isso. O que é o fator previdenciário? Era um pedágio que quem tivesse pouca idade, mas tempo de contribuição, poderia se aposentar, mas pagando um pedágio. Isso foi eliminado pelo Congresso. E, 2 semanas atrás, o Congresso, o Senado, vinculou todos os benefícios do INSS ao valor do salário mínimo. Qual é a regra anterior a essa? É que o piso previdenciário é o valor do salário mínimo. Então, ninguém pode ganhar menos que um salário mínimo no INSS. Tá? Agora, todo mundo que ganha aposentadoria via INSS terá direito, será reajustado com base no valor do salário mínimo. A parte da rigidez orçamentária decorre do fato de que grande parte das despesas está vinculada ao salário mínimo. Então, o INSS, 75% das pensões e aposentadorias paga o salário mínimo. Então, tudo que acontecer com o salário mínimo é uma explosão no INSS. A lei do idoso é o salário mínimo e o abono salarial é o salário mínimo. E qual é o problema? O problema é que o salário mínimo, tá, sua evolução aqui em termos reais, ele vem aumentando, em alguns momentos,
demasiadamente. Isso aqui já é acima da inflação. É um ganho real. Então, na verdade, a política de salário mínimo, que é uma política que é correta, no sentido de garantir um salário, né, um preço mínimo, ela acaba arrebentando as contas públicas. Eu tenho uma série de vinculações aí ao salário mínimo. Continuando aí a nossa rigidez orçamentária, 60% da despesa primária são com o pessoal e INSS. Se eu somar esses dois aqui, eu tenho um Estado que 60% da sua despesa é para pagar esses dois itens de gasto. E 71% da despesa primária da União é para pagar pessoas. Além de pessoal e INSS, quem está incluído nesse número? A lei, o abono salarial é para pagar pessoas, a lei do idoso é para pagar pessoas e o Bolsa Família é para pagar pessoas. Estou somando, eu tenho 71% do gasto primário do governo central, que é para pagar pessoas. Bom, então, dado isso tudo, a proposta do Lévy. Ele se depara com um quadro de deterioração das contas públicas, como a gente já viu, e com essa rigidez orçamentária. Ele propõe uma meta de superávit primário no valor de 66,3 bilhões de reais, equivalente, na época, a 1,1% do PIB. Quer dizer, vocês lembram? Tinha um déficit primário em 2014. Então, ele agora está propondo a volta dos superávites, esse valor de superávit, e para as esferas de governo, 55,3 seria de responsabilidade do governo central, que é quem arrecada 70%, né, da arrecadação. E 10 bilhões para estados e municípios, incluindo as suas estatais. Essa é a proposta do Lévy. Como em 2014 houve um déficit primário de 0,6% do PIB, esse ajuste fiscal que ele está propondo, na verdade, equivale ao esforço primário não de 1,1, mas de 1,1 mais 0,6, tá? De 1,7. E, enfim, tem aí algumas coisas que a gente ainda vai discutir que tornam isso pior ainda. Bom, esse ajuste fiscal depende do Congresso? Aqui estão as medidas propostas por Lévy. Todas elas já foram aprovadas, com a exceção dessa daqui, a reversão da desoneração da folha. O que é a reversão da desoneração da folha de pagamentos? O Manteiga, lá atrás, começou da seguinte maneira. 5 setores foram eleitos por ele para não pagarem contribuição previdenciária de 20% sobre a folha de pagamentos. E, em troca, pagariam de 1% ou 2%, dependendo da empresa, sobre o faturamento. Haveria uma substituição aí de impostos e, evidentemente, isso significaria uma redução do imposto pago pelas empresas ao governo federal. Ao final das contas, nós tínhamos 56 setores que foram beneficiados por essa medida. O Lévy, olhando aquilo, disse, bom, por aqui eu posso tentar um ajuste fiscal. Vamos reverter isso. Só que no ano passado, isso foi aprovado como definitivo pelo Congresso. Então, ele está propondo o seguinte, que essa desoneração da folha ela vai continuar, só que, ao invés da empresa pagar 1% ou 2% sobre o seu faturamento, isso seria acrescido para 2,5% e 4,5%, respectivamente, sobre o faturamento. Isso aí, na verdade, de todas essas medidas, é a que mais daria um alívio às contas públicas, né? O impacto dessa medida seria a maior delas todas que a gente está vendo aqui. Professora, quais seriam esses setores? E qual 56 setores. 56? É. Começou com 5. E a proporção desse impacto, qual é sobre... Então, para esse ano, se isso já tivesse sido aprovado nos termos do governo, que não vai ser, isso teria já dado aos cofres públicos um ingresso de 30 bilhões de reais. Hoje, já se estima que isso, se aprovado, vai começar só a vigorar em novembro. E isso daria, então, um fôlego aí, um adicional de 6, 7 bilhões de reais. E que o impacto maior seria no ano que vem. Na melhor das hipóteses, essa medida aqui, em sendo aprovada, só vai vigorar a partir de novembro, que tem 90 dias aí que ela pode entrar em vigor.
mas ela vai sendo muito mexida, está sendo muito mexida, o Congresso já começou a tirar alguns setores dessa história. Enfim, isso aí é uma grande discussão ainda. O problema é que isso obriga, como o INSS entrou num déficit maior por conta dessa desoneração da contribuição previdenciária, parte do aumento de gasto que o governo está tendo ainda hoje é para compensar o INSS por conta dessa medida. Tá? De todas essas medidas, gente, então aqui estão as medidas, né? Essa dependeu do Congresso, elas já foram todas aprovadas, com exceção desta, mas foram aprovadas à maneira do Congresso. Houve uma intensa negociação, não como o governo inicialmente tinha proposto. O que não depende? A elevação de PIS e COFINS sobre combustíveis não passou, não depende. O retorno do imposto sobre operações financeiras para 3% pessoa física foi aprovado. E o corte de despesas de quase 70 bilhões de reais no orçamento desse ano. Um contingenciamento. Esse contingenciamento, gente, é uma figura que faz parte dos orçamentos. Ano passado teve um contingenciamento de 40 bi. Então, o Executivo faz isso no início. E, ao longo do ano, se tiver aumento de receita, ele vai descontingenciando. Caso contrário, ele tem que contingenciar mais. Então, esse contingenciamento, nesse ano, foi de 70 bi. Mas também o Congresso tinha inchado receita, e faz parte, né? Só que, enfim, o Levi queria 80 bi e acabou sendo 70, praticamente. O que falta aprovar? Ainda falta a desoneração da folha de pagamentos, que é a mais importante delas todas. Com isso tudo aqui, o governo estima, inicialmente já havia uma estimativa de 130 bilhões de reais para o orçamento, e agora, na melhor das hipóteses, 90, 85. Né? Bom, resultados do ano. Então, essa tabelinha aqui vai mostrar como é que as contas têm evoluído. Novamente, o governo central, janeiro, maio, tá? É o último dado, está tudo em milhões de reais, em alguns casos em percentual do PIB. Resultado primário, botei 2014, janeiro, maio. 2015, janeiro, maio, caiu. Uau, caiu 68% em termos reais. Aqui está em percentual do PIB. E aqui eu desagreguei esse resultado, receita e despesa. Então, a receita caiu 3%. E o gasto praticamente se manteve. Ué, mas o Levi não está cortando gasto? O que está acontecendo aqui? Então, isso chama atenção. Essa redução do superávit primário tem a ver com o quê? Com a queda do nível de atividade econômica, comprometendo a arrecadação, ainda com desonerações em vigor, e a rigidez de determinados gastos, que eu vou mostrar já já. Essa meta de superávit primário para 2015, então, é de 66,3 bi, sendo 55 para o governo central. Aí eu olho esse resultado e falo, uau, 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 a gente está muito longe dele. Esse resultado faz com que apenas 12% da meta de superávit primário tenha sido cumprida de janeiro a maio. E considerem que segundo semestre é sazonalmente, aumento de gasto público. Por quê? Porque tem as férias, tem o 13º, isso tudo onera, isso tudo para pessoal e INSS. Então, sazonalmente, o segundo semestre é mais gasto para o setor público do que o primeiro. Então, a gente está muito longe dessa meta. Superávit primário consolidado. Esse dado eu tenho para o setor público inteiro. Então, aqui, esse dado que saiu essa semana, eu botei janeiro, maio, o superávit primário consolidado. Entra Estado e município. Na outra, não entra. 2014 e 2015. Ele vem caindo. Bom, a meta é 66. Eu tenho hoje 25,5, incluindo Estado e município, né? Então, de janeiro a maio, foi cumprido no consolidado 38% da meta. Mas aí tem Estado e município. Estado e município, nesse resultado de 25,5, foram responsáveis por 19,3 de superávit. E o Estado e o município arrecadaram mais, isso muito tem a ver com o ICMS, que aumentou por conta de energia elétrica e outros tarifaços que houve. Então, houve um aumento da arrecadação e a dúvida é, Estado e município, será que vão continuar a ter esta performance de superávit primário? Provavelmente não. Bom, então aqui, para a gente terminar,
Eu peguei as principais... Lembra aquela tabelinha? O gasto primário aumentou 0,2% em termos reais. Poxa, mas ainda chama atenção, aumentou, mas ele não está cortando gasto. Então, aqui eu discriminei quais foram os principais itens de gasto. Tudo janeiro, maio, tá? Em termos reais já, que é compatível com aquela tabela que a gente viu. Então, eu vejo aqui, pessoal, caiu. Ah, mas então ele mandou gente embora? Não, não mandou ninguém embora. Basta não corrigir o salário pela inflação, você já tem uma queda em termos reais. Aumento do FAT. O FAT, basicamente, é abono salarial e seguro-desemprego. Aumentou 9%. Por quê? Bom, porque agora o desemprego aumentou. Agora sim, a gente tem uma explicação, né? E isso está atrelado ao salário mínimo. Então, isso é uma despesa ainda rígida. Subsídio, poxa, aumentou 61,2%, então o governo está dando mais subsídio? Não. Ele aqui, o Levi, está sendo obrigado a despedalar. Só ao BNDES, né, houve um aumento de... quer dizer, grande parte desse aumento de 61,2% tem a ver com essa despedalada. O Tesouro Nacional teve que pagar ao BNDES o que ele devia do programa de sustentação de investimento em termos de subsídio. Então, isso é uma coisa que está aumentando o gasto com o subsídio ainda. A lei do idoso aumentou. Aumentou por quê? Porque eu tenho aí um aumento que é dado por uma rigidez desse gasto. Salário mínimo e aumento do número de beneficiários. A população, na medida que envelhece, isso também aumenta. O que mais que aumentou? Esse custeio. Ah, então o governo está gastando mais com a máquina pública? Não, porque aqui está incluída a compensação da desoneração do INSS, coisa que ainda não foi aprovada. Então, o Tesouro Nacional tem que bancar parte, quer dizer, tem que bancar a totalidade dessa desoneração que foi implementada em termos de contribuição previdenciária. Tem que pagar o INSS. Investimentos foi o que sobrou. Eles caíram 37% em termos reais, sendo que o que é PAC? O grosso é PAC, mas não é tudo que é PAC. Caiu 40%. E o INSS continua aumentando, e isso é um aumento também por conta de quê? Do salário mínimo e de número de beneficiários. Então, o quadro que a gente tem sugere que as receitas seguem o nível da atividade econômica. Elas caem quando a atividade econômica cai. No entanto, grande parte dos gastos é rígida. E aí vem letras garrafais. O governo cortou o investimento. Não pode cortar, mas vai cortar onde? É que não sobra muita coisa. Você acha que volta a CPMF? Bom, isso é uma discussão. O Congresso disse que de jeito nenhum. É que a sociedade tem que entender. Ou vai fazer uma reforma para melhorar a qualidade disso, essa rigidez, ou vai pagar mais imposto. Não tem jeito. É que não tem jeito. Ah, eu não quero pagar mais imposto. Então, temos que partir para discutir impactos de médio e longo prazo dessas coisas. Porque também não é no curto prazo. No curto prazo eu não posso fazer nada. Eu posso fazer isso, cortar investimento. Custeio. Alguns, porque outros não. Mas por que não pode ser mexida a parte de pessoal? Porque está na Constituição, você não pode demitir. Não, tudo bem, mas assim como o Congresso vota medidas para que tem o que empresário desconstitucionalizar. mais altos impostos, por que não se mexe nisso, que onde tem a maior despesa e uma grandíssima ineficiência? Não, tem uma grandíssima ineficiência, ele já discutiu isso. Agora, isso tudo passa por uma desconstitucionalização, que não é pouca coisa. Uma coisa é aprovar aquelas medidas que não é uma desconstitucionalização. A outra coisa é desvincular o piso previdenciário do salário mínimo, por exemplo, exige uma desconstitucionalização. Mandar o servidor público federal embora, desconstitucionalização. Uma luta. Reforma previdenciária. Tem muitas coisas que exigem aí uma discussão enorme no Congresso. O pessoal passa por aí. Funcionalismo público, evidentemente. Agora o INSS também. E outras coisas mais que a gente está discutindo. Né? Os desvios de dinheiro não aparecem? Aparece no gasto. Aparece no gasto. Quando se destina a compra de uma mamografia para um hospital público e aí é superfaturado, aparece um gasto desse tamanho. Não fica claro se foi desviado.
Não. Se tivesse, seria fácil. Não. Bom, gente, então esse programa tem sido muito criticado. Esse ajuste do Levi tem sido muito criticado por todo mundo. Né? Corte de investimentos, aumento de impostos, aí vai voltar a CPMF, eu não quero pagar mais imposto. Trata-se de um ajuste fiscal enorme, até então nunca implementado na economia brasileira, nunca. Porque a gente está falando de quê? Uma economia que está se contraindo muito mais do que se imaginava, então isso já é uma condição pior, reduzindo a arrecadação. A gente tem uma demora muito grande na aprovação das medidas pelo Congresso, ainda tem coisa em discussão. Né? E um quadro fiscal herdado de 2014 muito pior do que se imaginava. Pior em que sentido? Porque tem muita despedalada. Né? E elevada proporção de gastos obrigatórios. Qual é a expectativa? Na melhor das hipóteses, a gente está projetando que esse ano vai ser possível um superávit primário no máximo de 0,9% do PIB, já incluído algumas receitas extraordinárias, se realmente se concretizar a privatização da CELG, a abertura de capital da Caixa Econômica Federal e a receita obtida com leilões de concessão que vão começar a ocorrer no segundo semestre. Isso na melhor das hipóteses. Alguns economistas, e mesmo dentro do governo, já se discute a possibilidade de reduzir um pouco essa meta de superávit primário, que seria uma maneira de... Aí tem uma tarefa difícil, né? Reduzir a meta, anunciar uma meta menor, não ficar trabalhando com uma meta fictícia, todo mundo sabe que não vai conseguir, e, ao mesmo tempo, não gerar desconfiança que isso vai soar mal no ouvido de muita gente. E anunciou uma meta, agora está reduzindo, então não vai cumprir, enfim... Então, o Levi disse que não é a hora de discutir isso ainda, mas eu acho que em algum momento o governo vai partir para essa discussão, sim, e vai reduzir a meta a algo para em torno disso aqui. Isso é muito ruim? Eu digo não. Isso depende muito da habilidade aí do governo em fazer convencer, que realmente é um esforço fiscal enorme. Né? Enorme, considerando um dado que eu não coloquei aqui, gente, é o seguinte, essas despedaladas que o governo está sendo obrigado a fazer, mais ou menos devem custar 0,3% do PIB. Então, o esforço primário é 1,1 mais 0,6 do ano passado, que era déficit, mais 0,3, é 2% do PIB. Uma economia que está afundando. Esse é o quadro fiscal. Quero falar agora da inflação, ok? Bom, se vocês quiserem perguntar alguma coisa aqui, dá para perguntar agora. Antes de eu começar com... Empréstimos, Tesouro Nacional, não entra no orçamento, é outra pedaladinha, que é o seguinte, o artifício contábil. O Tesouro Nacional capitalizou o BNDES em 2008 para cá em 500 bilhões de reais. Ele emitiu títulos. Esses títulos foram colocados na mão do BNDES. Então, não tem impacto primário nenhum. E não aumenta a dívida líquida. Por quê? Só a bruta. Na medida em que o Tesouro Nacional coloca um título em mercado, esse título aumenta a dívida bruta. Mas ele, Tesouro Nacional, agora tem um devedor, que é o BNDES. Ele é credor do BNDES. Então, o Tesouro Nacional tem uma dívida, mas também tem um crédito de igual montante num primeiro momento. Então, em termos líquidos, a dívida não se mexe por aí. Em períodos seguintes, ela vai se mexer sim, porque todos esses juros são subsidiados por nós. Né? Nós é que pagamos essa diferença entre o que o BNDES cobra e o que o Tesouro Nacional paga para colocar um título em mercado, que está em torno de 13,75. Sobre a nova idade de aposentadoria compulsória para 75 anos... A bengala. É para o servidor público federal. Sim, isso não traz um prejuízo para as contas públicas, que você mantém aquele servidor cheio de gratificações, outros encargos, quando você aposenta, tem uma redução no salário? Mas aí você vai ter que colocar outro no lugar dele. Para as contas públicas é bom. Você pode realocar, né, o quadro. Mas considerando o quê? Se você fizer o seguinte, vou substituir ele por outro, então é uma economia. Se você disser, não, ele ganha muito, eu não vou nem repor ele, aí sim é uma redução. Mas aí ele vai, veja bem, ele vai sair de pessoal, salário, e vai cair no aposentadoria. Não, na aposentadoria do servidor público federal. Mas então ele vai perder algumas coisinhas aqui, tudo bem, mas aí o governo vai ter que eventualmente colocar alguém no lugar dele. Então é uma medida a gente está considerando que é uma medida de economia. Margarida,
gasto com os 39 ministérios aí do governo, está dentro dessa Tá, despesa com custeio pessoal? administrativo. Parte desses gastos. Porque o pessoal está em pessoal. Custeio administrativo é custeio administrativo. Aí depende do gasto. Por exemplo, o Ministério da Educação, ele tem uma série de gastos que estão alocados nas universidades. Aí é aquela coluna educação. Ele discute muito em diminuir o número de ministérios e tudo mais, isso seria uma forma... Isso vai reduzir pouco, teria mais um efeito moral, eu diria. Porque você vê que o custeio administrativo ele não é tão caro assim. Não é tão caro. Mas teria um efeito moral. Ali está passagens, né, diárias, gratificações, está no custeio administrativo. Você teria uma redução. Margarida, qual é o critério de aumento do salário do... Salário mínimo? Dos ministérios. Ah, não. Cada caso é um caso. Não tem critério. Não tem política salarial. Não. Só o INSS que está e no resto não está. Você não viu agora que o Congresso está reajustando em, sei lá? Não. Cada caso é um caso. É uma discussão com categorias específicas. Inflação, fala. Política de terceirização de pessoal. Isso é Qual a sua visão? Isso é um tema extremamente complexo. Isso é extremamente complexo. Eu costumo dizer o seguinte, essa discussão é muito complicada, porque ela não é só uma visão de vai cortar gasto aqui, então não. Você pode tornar o trabalho mais escravo ainda do que ele é. Você pode criar a figura do intermediário, aquela figura do atravessador. Eu contrato e ganho em cima do teu valor, do teu salário. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Como uma medida que resolve... É você mudar as relações do mercado de trabalho, não há dúvida. Tudo terceirizado, então você vai ter um apropriador do meu trabalho. Eu tenho que passar por ele para poder chegar lá. É complicado, eu não sei. Para as empresas isso é muito complicado, então... Não é a solução, de jeito nenhum. Tem que ser feito com muito cuidado. Pensa num pool de empregadas domésticas. Aí tem uma dona de casa que nunca trabalhou e que se apropria disso tudo. E ela começa a mandar, tá faltando aqui, manda para lá. Sem o menor compromisso. Então você pode ter um problemaço para quem está contratando essas pessoas e pagando. Pode até ter um custo maior. Porque tem a figura do atravessador e, do outro lado, o funcionário, o empregado, ganhando menos. Então é o pior dos mundos. Não sei. Ah, uma discussão